Tá planejando viajar? Vai conhecer algum dos países hispanohablantes? Tá precisando daquele espanhol para aproveitar melhor a tua viagem, resolver alguma coisa, conseguir se divertir realmente? Então esse vídeo é para você porque eu quero conversar sobre um assunto sério. Espanhol para viagem. E eu aposto que não é nada do que você tá pensando. Vem comigo! Buenas, eu sou Jessie, prof de espanhol online, e aqui no canal Espanhol na Sua Viagem você aprende a realmente a conversar em espanhol com naturalidade e segurança. E é isso que você precisa para a tua próxima viagem, não é mesmo? Tá aí planejando viajar, vai para Argentina, Espanha, Chile, Peru, tantos lugares para conhecer, e você precisa de um espanhol para viajar. O que é espanhol para viajar? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, uma conversa séria, hein? Porque esse tema me deixa enojadíssimo. Então bora lá, porque esse tema aqui é algo que realmente me deixa nervosa. Vamos começar a conversar sobre espanhol para viajar. Primeiro, coisa importantíssima, você tem 21 países para conhecer falando espanhol. 21 de 196. É muita coisa. É muita coisa. Se é um espanhol extremamente útil para você, porque vai conhecer esses 21 países que tem o espanhol como idioma oficial, hein? Eu nem tô considerando outros países que têm uma população hispanohablante muito grande. Exemplo, os Estados Unidos, que tem mais hispanohablantes que na Espanha, por causa do número da população em si. Tem muitos estrangeiros que vão para os Estados Unidos. Então, só falando de quem tem a língua oficial, 21 países, tá? Aproveita e já me conta aqui nos comentários para onde você quer ir, para onde você está planejando a tua viagem. Tirando esse fato extremamente importante, a gente tem mais um detalhe que já nos ajuda muito. Você sabia que 80% do idioma espanhol é parecido ou igual ao português? Digo 80% de maneira geral. Em léxico, que são as palavras, em regras, em gramática, 80% é muito parecido. Isso nos dá quase a obrigação de saber espanhol, porque é um idioma que você vai usar em 21 dos 196 países, pelo menos, e é extremamente parecido com o português. A gente aprende ele rápido. A questão é, muita gente tem dificuldade em aprender o espanhol porque não foca nos 20% que é diferente. Concorda comigo? Menos é mais, galera. Esse é o método. Menos é mais. Você precisa focar nos 20% que é diferente. Porque os 80% que é muito parecido com o português, você sabe de uma maneira meio intuitiva. Então, o negócio é focar no que é diferente e aprender as estruturas do espanhol que mudam do português. E esse é o primeiro detalhe que eu quero conversar com você aqui. Mas muita gente tem um conceito totalmente errado do que é espanhol para viajar. Primeiro de tudo, tem gente que acha que espanhol para viajar é pedir informação. Eu preciso conseguir achar um restaurante, pra achar um ponto turístico. E pronto, acabou. Não mesmo. Espanhol para viajar é conversar. É você encontrar ali um guerrito em la parada del bus e começar a charlar. Então, é você encontrar uma pessoa em qualquer lugar, conversar com o garçom, conversar com o pessoal do hotel, nos pontos turísticos, pegar um guia local para realmente te explicar, conversar, conseguir perguntar, absorver cultura. 21 países riquíssimos para você absorver, conhecer de verdade. Não é só perguntar onde tem um supermercado. Pelo amor de Deus, não faz isso. O espanhol é muito parecido, a gente consegue aproveitar muito mais quando você vai de cabeça na cultura. Você consegue conversar com o pessoal dos lugares mais remotos. É nossa descendência indígena aqui nos países latino-americanos é muito forte e é muito legal, é muito bacana. Então, primeiro ponto, pedir informação não é saber espanhol. Para pedir informação você faz mímica, pega ali um mapa e agora pega ali no Google Maps, sei lá, aponta. E aí você consegue. Isso não deixa a sua viagem melhor, entendeu? Pedir informação é algo básico do básico e você consegue fazer de diversas formas isso. De maneiras bem ruins às vezes, mas vai, entendeu? Isso não é espanhol para viajar. Espanhol para viajar é conversar de verdade. Outro ponto que todo mundo acha... espanhol pra viajar é um espanhol básico. Eu preciso de um basicão pra me virar. Ai, Deus.
por Deus. Quantas vezes eu não escuto isso? Ai, preciso de um espanhol basiquinho. Ai, eu vou viajar daqui 2, 3 meses, eu preciso me virar. Essa frase é clássica, me virar no espanhol. Você não precisa se virar no espanhol, você precisa aprender o idioma. Como eu disse aqui, 80% você vai pegar do português. Aprende os 20%, se concentra nos 20% que é diferente, que é sucesso. Aí sim você consegue desenvolver a conversa, tá? Muitas vezes vão existir palavras que você não conhece. Isso é verdade, porque tem vários lugares que tem essa, igual o Paraguai, tem muito do Guarani, tem muitas palavras indígenas e a gente não vai conhecer todas as palavras do espanhol. Não tem como, a gente não sabe nem o português, né? Então é difícil, mas a questão é, você precisa ter um bom espanhol para conversar, para desenvolver, para explicar o que você está querendo dizer. Sei lá, tem um instrumento musical aí que você não sabe o nome, você conseguir descrever aquilo. Você consegue perguntar para a pessoa, descreve, fala. E espanhol básico não vai te ajudar nisso. Não é aquele basicão de todo que não funciona, que realmente não funciona. Principalmente quando a gente está falando de resolver perrengue. Para pensar o quanto de coisa não pode dar errado numa viagem, quantas situações você não precisa resolver. Você acha realmente que o espanhol basicão vai te ajudar? Vai resolver os perrengues que podem acontecer aí na tua viagem? Não mesmo. Só pra você ter uma ideia, quando eu tava em Santiago e a gente ia voltar pra Buenos Aires para pegar o voo pro Brasil. Então a gente tava na viagem já de volta e simplesmente cancelaram o ônibus, que era 10 horas da noite. Chegamos lá para embarcar na rodoviária e não, tá cancelado porque não sei o que caiu na estrada e tal. Não lembro direito a história. E não tinha, foi cancelado e não tinha mais ônibus. Só do outro dia, às 10 da noite, que ia ter o próximo ônibus que já estava lotado. Resumindo, se eu não conseguisse o do outro dia, eu ia perder o voo para o Brasil. Você acha que se eu tivesse um espanhol básico, eu ia resolver esse problema? Porque eu tive que ligar na central, na empresa. Eu liguei para uns 4 lugares diferentes. E quando a gente tem um problema para resolver, quando a empresa tá com um problema para ser resolvido, você acha que o atendente estava falando calmamente, pausado, para eu conseguir conversar com ele? Que não, estava assim, ele estava muito nervoso e começava a falar, xingar, ficou, nossa, muito bravo. E aí, se eu não tivesse um bom espanhol, eu não ia ter conseguido embarcar, eu ia ter perdido o voo, eu ia ter que remarcar o voo, eu ia ter que comprar outra passagem e tudo isso ia gerar um custo imenso. Por isso que espanhol básico não é espanhol de viagem. Espanhol de viagem é o espanhol que você consegue conversar e resolver os perrengues, resolver ali na raça. Tem que ligar? Vai e liga. Tem que negociar? Vai e negocia. É isso que é um espanhol para viagem. É aí que você vai conseguir viajar com mais segurança, com a tranquilidade de saber que você consegue resolver tudo isso. Ponto número 3. Outro tópico que não é espanhol para viajar é o tal do portunhol. Isso daí é uma invenção que pegou um negócio que não funciona. Por quê? Existem várias estruturas dentro do espanhol que são diferentes do português, que tá dentro desse 20% aí que eu tô falando desde o começo do vídeo, tá? Então tem estruturas, tem palavras que são usadas de maneira diferente. E isso dá uma sensação, não te deixa resolver as coisas, não te deixa aproveitar, não te deixa conhecer. Quer ver um exemplo? Até uma amiga me contou esses dias que ela foi com as amigas pra Espanha e aí ela queria usar o banheiro. E vários lugares eles não deixam você usar se você não é cliente, isso até aqui no Brasil, lá a mesma coisa. O que acontece? Tava tudo fechado e ela falando que se precisava ela pagava pra usar o banheiro, tentando explicar 1000 coisas, e o cara pegou e falou pra ela, passa. O que quer dizer esse passa? Parece que tá falando cachorro, né? Passa, a gente não fala isso pra cachorro, no sentido sai daqui, vaza, some da minha frente. Sim, a gente usa isso para cachorro, mas o espanhol não é, e não é ofensivo, tá? Esse passa é entra, vai, pode entrar, muito usado. E aí, você não conhece essa diferença de estrutura, essa diferença de uso, você vai achar que o cara tá te xingando, entendeu? E não, ele simplesmente tá falando entra e usa o banheiro. E não é passa. Então tem várias estruturas que são diferentes e que fazem muita falta nessa conversa do dia a dia, como simplesmente pedir para usar um banheiro.
Então sim, estude espanhol para conversar e conseguir fazer todas essas atividades, podemos chamar de atividades, do dia a dia de maneira mais natural, sem ter que ficar passando por problema e achando que o cara tá te xingando, mandando você sair dali. Ponto número 4 que não é espanhol para viajar. É aquele espanhol extremamente correto, corretíssimo, espanhol de la escuela. Sabe aquele espanhol tradicionalzão, engessado, realmente, que se aprende muito em cursos tradicionais? Eles não falam desse jeito. Para pensar como você aprendeu português. Como eram as aulas de português na época do colégio. Você fala desse jeito? Não. Grande maioria das pessoas não falam aquele português do livro didático. E a mesma coisa acontece no espanhol. Eles não falam o espanhol do livro didático. Eles falam o espanhol de la calle. É o espanhol do dia a dia. O espanhol que eles usam gírias, usam expressões, usam... Nossa, é muito diferente. E quem passa aí anos e anos estudando, se afogando nos livros didáticos e nos exercícios de lacuna, não consegue conversar em espanhol de verdade. Presta atenção nisso. Isso aconteceu comigo, viu? Estudei 3 anos com aquele sistema bem formalzão, bem formalzão. Chegou na hora que eu fui morar na Espanha, nossa, nada disso, que eu não aprendi nada disso, eu preciso reaprender o espanhol. E é exatamente isso. Para quem já está estudando nesse sistema muito convencional, você vai precisar reaprender um espanhol mais informal, um espanhol mais do dia a dia. E para você que vai começar para se preparar para a tua próxima viagem, já começa certo. Não precisa corrigir no meio do caminho, não. Já começa estudando um espanhol mais informal, o espanhol que é realmente usado pelos nativos. Essa é a dica de ouro aqui. Se for começar, vamos começar logo. E se você já começou estudando com um espanhol que não te permite a conversa do dia a dia, bora corrigir isso o quanto antes, viu? Não espera igual eu fiz não, 3 anos para depois só aprender o espanhol que realmente eu conseguia usar no dia a dia. Então deixa aqui embaixo nos comentários para onde você quer ir. Eu quero muito saber qual vai ser o teu próximo destino, qual é o teu sonho de viagem, para onde você vai para gastar o teu espanhol, falar espanhol com todo mundo que aparecer na tua frente. E bora se preparar, se foca aí que menos é mais na hora de aprender espanhol. Não esquece, 80% é igual, se foque no 20% que é diferente.